Fala, meu Ah! amigo! Fala, meu mano! Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Eu tô bem. Você tá moreno, rapaz? Você tá tomando sol, cara? Tô cheio de vitamina D no sangue. É mesmo? É bom, cara. É, Nesse momento agora, os tô- médicos estão recomendando tomar sol. Eles estão falando que faz é, diferença. Faz toda a diferença. é, sim, tô pegando muito. Eu E tô aí, muito você tá feliz de estar bem? aqui. Graças a Deus, dentro de casa. E dentro de casa, a gente descobre um monte de coisa e começa a viver uma outra realidade. E eu acho que Deus está fazendo um negócio assim inédito na história do mundo, que É, é ele está enviando a gente para o campo missionário mais árido que existe, que é a família, porque uau, se a gente ganhar a família, não tem nação da terra que a gente não vai conquistar. uau, Então, amém. é Uau, um muito tempo para a bom. gente ganhar mesmo a sala, ganhar o cômodo, ganhar banheiro, ganhar quintal, ganhar os quartos, é, Ganhar tudo. ganhar tudo, rever tudo. E nessa aí, irmão, muita gente fica assim, ai, família, mas eu não aguento, mas tem que aguentar. A Bíblia diz Uau, que quem não ama os fiéis, né, e quem não faz o bem, principalmente aos fiéis da fé, esse negou a fé. E é pior uau. do que o infiel. Olha aqui, tava Então, aberto aqui, ó. Aí, ó. você tá zoando, é mesmo? Você tá falando mesmo? Tamo conectado aí, ó. Tá aqui. Cara, sério? Sério, tá aqui, ó. Eu não 1 imaginava Timóteo 5:8. que você ia falar disso de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Você Uau. tá em casa? Não, tô na casa de um amigo. Ah, que bom, que bom. Porque lá Mas, em casa a internet não tá boa. entendi. Mas, João, eu tô feliz demais da gente estar junto aqui e eu queria que você falasse pra gente o que você tá sentindo nesse momento, cara. E como que você tá adaptando e fazendo, porque o que Deus te chamou para fazer é muito rua, é muito, Sim. literalmente, céu na terra. E agora esse ajuntamento ele tá meio que proibido. Mas É, como que você está processando isso aí? Como é que está sendo? tá. Primeiro, no início foi um choque para mim. Eu levei um susto, eu fiquei muito surpreso, porque eu não esperava que isso fosse chegar no Brasil. Então, a primeiro momento, de primeira instância, sim, eu levei um susto e a minha reação foi negativa. Foi Aham. negativa, inclusive eu tive uma crise de ansiedade depois de 2 anos sem ter uma crise de ansiedade. Fiquei um pouco mal durante, sei lá, 2, 3 dias. E aí o Espírito Santo me levou para o meu bosque, que é um lugar que eu tenho de oração, e ele me levou também para estarem para estar em uma fazenda, em uma chácara. E eu tirei muito tempo em chácaras e em fazendas para meditar e botar a cabeça no lugar e em Deus. E aí o Espírito Amém. Santo falou: João, a sua mãe não voltou para mim ainda. Sua irmã voltou, seu pai está em mim e sua mãe não. Então, João, aproveita esse tempo que você vai estar em casa. Que eu sei que você queria estar nas nações, eu sei que você queria estar na Itália, porque eu estou na Itália agora para pregar, eu sei que você queria estar no México, porque eu estava com viagem, era para eu estar viajando hoje para a Itália, semana que vem para o México, eu ia voltar já ia para o México, e o Espírito Santo falou: João, eu sei que você queria isso, mas aproveite esse tempo para você investir em oração, intercessão e no amor pela sua mãe, para que ela venha se converter a mim. E eu fiz isso, eu comecei a investir em serviço, comecei a investir em oração, em intercessão e tempo a sós com ela. E aí, de repente, velho, Lucinho, de repente, foi do nada, eu não esperava. Eu sabia da conversão da minha mãe, eu sabia que ela iria voltar, mas eu não esperava que fosse naquele dia. No domingo agora, eu estava em casa tocando violão, minha mãe subiu depois de fumar, sentou comigo, junto com meu pai, começou a adorar. 15 minutos depois estava chorando. O YouTube estava ligado, porque eu estava assistindo o culto da minha igreja. Aí acabou o culto, entrou na ministração do Antônio Cirilo. E ele falando, ele ministrando Poderoso Deus, eu acho, essa canção. Sim. Aí quando acabou, ele falou: Deus está libertando pessoas de vícios, de remédio, de cigarro, vícios de drogas. Aí minha mãe se identificou, levantou a mão, começou a chorar muito, pá, pá, pá. E quando acabou esse momento, eu sentei com ela, eu falei: mãe, você quer voltar para Jesus? Ela falou chorando: eu quero Jesus, eu quero Jesus. E aí minha mãe voltou para Jesus. Então, o que eu tenho aprendido
é que nesse tempo, Deus quer que a gente, é o que você falou no início, invista na nossa família e na nossa casa e a gente venha ver a salvação dos nossos familiares. Em Eu Timóteo, vi a Paulo fala. postagem, eu vi a postagem que você fez da sua mãe, eu chorei. Eu chorei porque, assim, comigo foi o contrário. A minha mãe que me levou para Jesus, né? Uau! E você virou o pai espiritual da sua mãe. É uma Mano. coisa muito louca, porque quem O sabe normal é o isso ia contrário, né? acontecer, quem sabe isso ia acontecer só num leite morte. Mas aí, Nossa. Deus permite uma situação dessa aqui, porque agora a família do João está toda servindo a Deus. Eu já vi sua irmã, já vi seu pai, né? Mas esse Ah, episódio você já esteve com eles, não foi? sim, sim. Mas Caramba, é verdade. agora com a sua mãe, cara, que extraordinário. Olha, aí a gente fala assim, porque você falou aí da Itália. Eu deixei de ir para Boston, que eu tinha uma conferência com líderes de juventude lá. Inglaterra? É, Tá. eu ia para Angola agora. A gente ia para fazer um Uau. trabalho lá também. Eu tinha uma outra viagem marcada para a Europa. Cancelou tudo. Cancelou tudo. Aí o que eu estou fazendo? Nós não temos ajudante em casa. Eu estou ajudando a lavar, eu arrumo cama, a gente varre, faz o que consegue. Aí, semana passada, eu estava tirando o lixo assim. Tirei lixo do quarto do meu filho, tirei o lixo do outro banheiro. Aí levei lá para baixo, tirei o lixo da cozinha. Coloquei tudo junto lá fora, amarrei assim, joguei nas costas e fui para a rua para jogar lá na rua. Quando eu estou chegando com o lixo lá na rua lá, o Espírito de Deus falou comigo, senhora, era isso que eu queria que você fizesse. Falei, o quê? Nossa. Ajudar minha mulher? Falou, não. Eu queria que você tirasse o seu lixo. Quem tira o lixo da Uau. casa é o sacerdote da casa. E você estava querendo tirar o lixo do mundo e da vida dos outros, de outras famílias, mas você ainda estava com o lixo ali. É você que tem que limpar o seu filho, sua filha, o seu casamento. É você que tem que fazer a manutenção. Então, naquele ato tão simples ali, eu entendi assim, eu estou no lugar certo. É verdade, Uau. cara, que a gente é a milhão. Eu te conheço. A cabeça da gente, nós estamos aqui. O corpo está Não aqui, a consegue cabeça ficar parado. a cabeça está lá em 2021, tá já bolando um monte de coisa. Mas esse pit stop aqui, eu já li muito isso, né, na corrida de Fórmula 1. Quem vence a corrida não é o mais rápido, é quem faz a melhor parada. Uau. Dependendo, Nossa. são 70 voltas. Se você conseguir fazer uma parada bem feita, você não precisa de fazer Você duas. ganha. Se você vai fazer duas, você geralmente não ganha. Mas se você conseguir fazer uma parada bem feita, Uau. você termina a corrida em primeiro. Né? Então, Muito essa bom. parada, eu acho que a galera tem que aproveitar, não é para olhar para fora, é para olhar para dentro. Então, beleza, tá na live é bacana, participar do culto online da igreja é bacana, mas eu acho que tem que chegar uma hora que a gente desliga e fala assim, deixa eu olhar aqui para dentro da minha casa, deixa eu olhar no olho de alguém, deixa eu conversar com alguém, deixa eu pegar um violão, tocar com alguém aqui, o que está precisando dentro do meu lar? E aí a gente viver esse avivamento, que isso é avivamento, cara. Isso é avivamento. Nossa, a vida do João mudou, aí mudou a vida do pai do João, mudou a vida do irmão. A sua mãe não tinha saída. Ela não tinha saída. Ela não tinha saída. Porque ela conhece vocês. Ela sabe o jeito que os três eram. Ela viu a mudança dos três. Não tem sermão maior do que isso, não. Nada prega mais do que a mudança da nossa vida. Billy Graham falou que nós somos a Bíblia que o não cristão vai ler. Então ela olhou para vocês e falou assim, eu quero isso aí, ó. Eu quero isso aí. E eu me identifico muito com você, João, porque muitos anos atrás eu comecei a fazer trabalho com adolescente jovem. Uma vez eu levei a galera para a praça. E fizemos um evangelismo, entregamos panfleto, tal, coisa simples. Oramos com as pessoas. Cara, recentemente eu fui levado à justiça e eu fui julgado por crime, como se isso que eu tivesse feito lá atrás tivesse sido uma ofensa à religião daquele povo. E eu não ofendi ninguém, nem microfone eu peguei. Eu lembro que eu saí preso da praça. Aí eu contei isso numa igreja. E se eu fosse condenado, eu ia pegar de 2 a 5 anos de prisão. Você imagina, aqui no Brasil, por fazer um evangelismo na praça de 2 em 2, eu ia pregar de 2 a 5 anos de prisão. Graças a Deus, isso não aconteceu. Então, eu identifico muito com o que você faz e oro, porque quando você vai para a rua, é um embate.
é punk, é É força guerra. das trevas com a força da luz. Conta pra gente um pouco como é que é esse lance de ir pra rua e as reações. Porque eu vejo que tá milagre acontecendo, paralítico andando, cego vendo. Como é que é isso? Primeiramente, Luciano, em cima disso que você está falando, eu preciso falar para essa galera que está assistindo. Talvez você não sabe, mas eu preciso falar isso daqui. Eu já te falei, Luciano, mas eu queria falar aqui em público. Para quem não sabe, galera, antes de voltar para Jesus, eu tive 3 encontros com Jesus. 3. 3 que marcaram a minha volta. E uma delas, um desses encontros com Jesus que eu tive, foi com você, Luciano, pregando na Igreja de Deus. Eu tinha saído do carnaval louco, tinham tentado meter a faca em mim lá, tentado me matar, alguns caras que eu tinha algumas confusões, eu saí, eu estava com medo, eu falei, vou para casa. Cheguei em casa bêbado, pensei, velho, meus pais vão reagir mal. E aí eu fui para a igreja porque um conhecido meu me chamou para ir. E eu fui nesse congresso, Lugares Altos da Igreja de Deus, estava pregando, e você estava, nem sei o que você estava falando, mas no final você fez o apelo, eu fiquei em pé bem assim, e esse falou o apelo, você que é Jesus, vem correndo. E eu saí correndo, e quando cheguei lá, você botou a mão em todo mundo que estava lá na frente, e você botou a mão em mim, e foi o primeiro encontro que eu tive com Jesus antes de voltar. Então, Glória eu a queria Deus. falar mais uma vez aqui para você, Luciano. Glória a Deus pela sua vida. E você que está assistindo, você que não sabia disso, saiba que o Luciano participou da minha volta para Jesus. E por que eu estou Isso. falando isso? Porque, Luciano, você, anos atrás, você já estava iniciando, você estava começando, você estava fazendo o que hoje nós estamos fazendo aqui em Brasília. Então, lá atrás, antigamente, quando você fazia isso, era mais difícil fazer do que hoje, porque a aceitação do evangelho era muito menor. Então, a nossa geração precisa reconhecer que a nossa geração, e quando eu digo a nossa, é a minha, eu estou com 21 anos de idade, a minha geração precisa entender que nós não estamos começando nada. Nós estamos continuando aquilo que homens de 40, 50, homens que vieram lá atrás, começaram. Então, o João, muita gente acredita que o João começou o céu na terra, aqui em Águas Claras. E, por um lado, pode ser verdade, mas por um outro não é. Porque praça não começou agora, começou lá atrás. Então, Sim. eu tinha que falar isso daqui para alertar a minha geração que está assistindo agora, a Glória a honrar Deus. aqueles que vieram antes, porque nós não estamos começando nada. Nós estamos, quando digo nós, a minha geração, nós estamos colhendo aquilo que os pais na fé plantaram lá atrás. Então, Sim. eu vou contar uma experiência que nós tivemos na praça. Eu vou contar uma recente que não foi na praça, que foi numa boate, Lucinho. Nós fomos evangelizar. Não, vou contar de um rave. Foi evangelizar num rave, que é uma festa muito louca, a galera fica muito maluca. Você tá ligado como é? Aí em Sim. Minas Gerais tem muito, você lida com jovens. E nós fomos evangelizar num rave e tinham 400, 500 pessoas nesse rave. E nós conseguimos pregar para 8 pessoas. E eu consegui abordar um menino chamado Dudu. E a gente estava lá, ele estava dançando, ele não estava muito louco. Na verdade, ele estava um pouquinho, e esse pouquinho dava para ele entender o evangelho. Então a gente cheguei junto dele, eu fui com 3 pessoas, comecei a trocar ideia com ele, comecei a interagir com ele, e de repente eu vi que ele abriu o coração dele para eu lançar o evangelho. E ele começou a perguntar da minha vida, pá. Aí ele soltou bem assim: você crê em Deus? E eu falei: eu creio, eu sou cristão. Aí ele levou um susto. E ele parou de dançar, ele estava dançando, Sim. ele estava. Daí ele parou, aí ele olhou assim, ele estava sem camisa, com uma calça, ele: tu crê em Deus e é cristão? Aí eu falei: sim. Aí ele: mas o que tu veio fazer aqui? Aí eu travei na hora. Luciano, eu comecei a tremer, mano. Porque eu falei: velho, e agora? O que eu falo? Porque se eu falar que eu vim pregar, ele pode pegar repulsa e esparrar para todo mundo, falar para todo mundo. Aí eu: putz, e agora? Aí na hora o Espírito Santo falou: João, filho, ele tá ferido com a igreja e com os cristãos. Aí ele falou: tá vendo essas tatuagens aí, ó? Ele fez, e quando fez, o pai dele expulsou ele da igreja porque o pai dele é pastor. E eu vi isso dentro de mim, Luciano. Aí eu falei: velho, se for da minha cabeça, se eu falar, tipo, eu vou estar isolando, vai ser horrível. Sim. Mas se eu acertar, acabou. Aí eu falei: velho, talvez eu nunca mais vou ver ele. Eu soltei: mano, eu vim aqui te buscar novamente para Jesus. Sei lá, talvez você... Eu não soltei direto, eu falei: sei lá, talvez você já se feriu com a igreja, com a religião. E aí quando eu comecei a falar, o olho dele encheu de lágrima. Aí eu falei: velho, será que é isso? Por acaso teu pai é pastor e ele
mostrou o falso Jesus. Aí eu comecei a falar, o cara começou a chorar, resumindo, o cara aceitou Jesus. E o nome dele é Dudu, ele tem 21 anos. Aí depois ele contou a história dele, falou que quando ele fez tatuagens, ele tinha 14 anos, o pai dele, que era de uma igreja, a Assembleia expulsou ele da igreja, e ele, olha isso, Luciano. Ele falou bem assim, Dudu, o pai dele chama dele de Dudu. Dudu é o seguinte, como é? Eu não quero que você deixe de ir para a igreja, mas você tem que parar de vir para a nossa igreja, que congrega eu, que eu sou pastor, sua mãe e seus irmãos, porque o que vão achar de mim por eu ter um filho que tem tatuagem? Aí ele me disse que na hora ele ficou de boa, mas ele guardou para ele e nunca mais ele foi na igreja. Ele voltou para Jesus nessa festa no Rave. Foi em fevereiro. Coisa extraordinária, João. Cara, isso aí é igreja. Que coisa mais linda. Isso é literalmente ir buscar o perdido onde ele está. Lá na rede, na confusão. Agora, eu reconheço que tem muita gente que quer fazer esse tipo de trabalho, mas eles não estão preparados para poder ir para esse tipo de ambiente. O que você falaria? Por exemplo, aqui a minha igreja, sabe o que a minha igreja faz? Dia da Mulher, tem a Rua da Prostituição aqui em BH. Dia da Mulher, a gente pega as pessoas que estão preparadas, jovens que estão treinados, e a gente vai com flor, vai lá para os prostíbulos, leva flor para as mulheres e fala assim, olha, você é especial, Deus tem um plano para sua vida, Ele quer te tirar aqui desse lugar, dessa condição e tal. Agora, eu sei que tem gente que se for num lugar desse, se bobear, ele fica por lá. Eu sei que se tem gente que se for para algum lugar, ele vai usar a droga. A gente ganha um e perde outro. Perde outro. O que você falaria para quem está ouvindo e fala assim, cara, na hora que essa pandemia acabar, eu quero ir para a rua falar de Jesus, mas essa pessoa ainda não... Ela realmente não tem estrutura. Ela tem vontade. Ela tem boa vontade, mas ela não tem estrutura ainda. O que você fala para esse cara, para essa menina que quer ganhar vidas para Jesus, mas ela mesmo não está bem? Muito bom você falar isso, Lucinho, porque esses lugares, não as ruas, mas esses lugares como prostíbulos, ruas com prostitutas, carnaval, raves, festas, boates, eles são lugares que têm pratos e têm aperitivos pecaminosos para nos atrair. Então, nós precisamos, por esse motivo, tomar mais cuidados. Então, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos o time de evangelismo, que entra em hospital, rua, em todos os lugares. E dentro do time de evangelismo tem o time das boates, time dos raves, time do carnaval e time que vai nesses lugares. Então, a dica que eu dou é o seguinte. Muita gente, Lucinho, nesses últimos dias, e eu acho que você vai concordar comigo, na verdade, ao longo desses últimos anos, está recebendo de Deus um amor e uma compaixão pelos perdidos que está fazendo com que essas pessoas, literalmente, vivam uma vida atrás de almas. É uma vida caçando almas. A dica que eu dou é, antes de você caçar almas, você caçar a presença de Deus. Você que está assistindo. Porque se você caçar a presença de Deus, mergulhar no coração de Jesus, mergulhar no coração de Deus, quanto mais você mergulhar no coração de Jesus, mais o seu limite vai aumentar em relação ao pecado. E quanto mais o seu limite aumentar de força e de vigor para sustentar as tentações, mais liberdade você vai ter para frequentar certos lugares para pregar o evangelho. Então, não são todas as pessoas que têm preparo para ir nesses lugares. São algumas. Então, você que está assistindo, você precisa conhecer o seu limite. Então, se eu não consigo ficar perto de gente que está fumando maconha, eu não posso ir numa boate e falar de Jesus, senão eu vou desviar. Se eu tenho problema com pornografia, como é que eu vou evangelizar uma prostituta numa rua de prostíbulos? Eu vou cair lá mesmo. Então, a gente tem que conhecer o nosso limite e aumentar esse limite com o nosso relacionamento com Deus. Então, aumentando o relacionamento com Deus, aumenta o limite de suporte para suportar as tentações. Essa é a dica que eu dou. O quanto Deus puder te encher é o quanto Ele vai poder te usar. Uau, mais ou menos isso. Então, porque o que a gente percebe hoje a gente tem, eu estou até com um copo d'água aqui, ele tem muita água, mas se ele tivesse pouca água, aí, imagina, eu tenho que dar água pro cara, mas eu já tenho pouca para mim. O que você vai dividir se você tem pouco? Então, a gente precisa realmente, como diz a Bíblia, ser cheio,
Porque se você não for cheio, você não tem como encher ninguém. A gente Não só tem dá o como. que tem. A gente só dá o que tem. Isso. Né? A gente não dá o que a Muito gente bom. assiste. Por isso que eu fico preocupado com live. Live é um lance bacana. Só que é possível assistir uma live sem adorar, sem fazer dela um culto. E é possível assistir uma live fazendo dela um culto. Um E se culto. encher de pizza. Sua mãe nunca mais vai esquecer que ela aceitou a Cristo diante de uma live, velho. Foi, De velho. um Foi. lance virtual. Né? Foi. A gente, João, também... eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente subutilizava a internet. A gente preferia ter 200 pessoas numa igreja ou numa praça presencial do que ter 2.000 online. E eu acho que agora Jesus está ensinando para a gente. Eu acho que a partir de agora a igreja vai ter que ser assim, ó, no templo, nas casas e na internet. Mas não é fazer culto presencial e mandar para a internet, não. É fazer culto só para a internet. Vou te dar um exemplo. Eu estava aqui outro dia com o Luciano Subirá, fazendo uma live, conversando. Acabou a live, recebi um direct. Oi, pastor, eu sou de Espanha, sou uma mulher, e começou a falar, sou espanhola, moro aqui no interior da Espanha. Eu entendi mais ou menos o que você falou na live, não entendo muito português. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que Deus me ama? Eu falei, sim. Ela falou, mas você não sabe o que eu faço? Eu falei, sim. E você não sabe o que eu fiz e o que ele teve que fazer para me livrar. Aí ela falou, eu sou stripper. Falei, não, stripper é tranquilo. Jesus deu conta de um stripper lá em João capítulo 8. Ele resolveu isso, vamos lá. Aí ela falou assim, mas ele me ama mesmo? Mas como que eu vou saber? Nisso que ela estava conversando comigo, eu peguei um outro celular, liguei para um pastor amigo nosso de Madrid. Esse pastor lembrou de um casal de crentes, amigo deles, do interior da Espanha, em Valência. Entrou em contato com a menina, eu peguei o zap dela, a menina foi tirada de lá, já está na igreja, está vivendo na igreja. Ou seja, a internet em uma live. Você vira missionário transcultural com uma live. Uma live, mano. Então, assim, sim, eu acho que a gente hoje consegue expandir muito mais o espectro de evangelização mundial, e eu acho que faltava essa ferramenta. Esses dias eu estava no Zoom com mais ou menos 100 líderes, grandes líderes do Brasil. Eu era um menorzinho. Eu estou falando de gente grande, gente com 500 igrejas, pastor de 1000 igrejas, pastor de denominação, pastor fundou. João, sabe o que eles falaram para mim? A maioria, mais ou menos uns 70%, falaram assim, sim, nós nunca fizemos uma live, nós nunca entramos num Zoom, nós nem sabemos o que é Hangout. Quem pôs a gente no Zoom aqui foi nossos filhos, que a gente não sabe. Ou seja, os caras são pioneiros, são heróis da fé, fundaram muita coisa bacana. O evangelho está onde está no Brasil por causa deles, mas eles têm que dar uma atualização agora, porque senão... Em relação à internet. Em relação à internet, senão, como é que vai ganhar o resto do mundo? Né? O lance da praça, muito bacana, mas vai ter que ser também virtual, você não acha isso? Com certeza. Se a gente não entra na internet, outros vão entrar. E esses outros podem ser pessoas ruins. Então, sim, o meu pastor ele costuma dizer, o Guga, que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Então, às vezes a gente reclama que a internet está tomada por desgraças, por conteúdo ruim. Inclusive, a gente reclama às vezes que tem muita gente pregando coisas que são erradas, pregando heresias. E, muitas vezes, essas pessoas estão sendo escutadas, trazendo para o lado das heresias. Muitas vezes, esses falsos ensinos estão sendo escutados porque os verdadeiros pastores, os verdadeiros mestres, os verdadeiros homens de Deus estão calados na internet. Então, sim, trazendo para o contexto da igreja e para as heresias, se a gente quer que o povo escute uma boa mensagem, nós que somos verdadeiros pastores, mestres na palavra, nós precisamos entrar na internet e passar o verdadeiro conteúdo. Então, senão sim, a gente não pode reclamar. E aí a gente sim, entra na questão das lives do mundo. As lives que sim, não levam ninguém para nenhum lugar, do entretenimento, mano. Sim. Tipo, sim, não é nem dizer que é pecado, mas não leva para nenhum lugar. Essas lives aí, você sabe o que eu tô falando. O BBB da vida, você não te acrescenta nada. Nada. O mundo morreu por causa de BBB. Ai, BBB. Eu te pergunto, tem 20 anos que rola BBB. O que alguma mudança aconteceu na vida de alguém? A pessoa não tem paciência de assistir meia hora de pregação.
mas fica lá vendo diálogo fútil, fica lá vendo um monte de coisa, né? Sim. Aí depois vai lá e escreve a hashtag lá Globo Lixo, mas não para de assistir. É, Então não é para até de uma assistir o BBB. hipocrisia. É até uma hipocrisia. E a galera que não consegue deixar de assistir o BBB, a galera não entende. É porque eles pensam que a gente está falando que é pecado, mas não é isso. Mas a galera que não consegue deixar de lado o BBB, tá faltando no domínio próprio, que é fruto do espírito. Ou seja, tá na carne. Então tem muita gente assistindo BBB que, se eu assisto um BBB ou uma série do Netflix e eu não consigo deixar de assistir, não é que eu estou pecando, mas eu estou faltando no fruto do espírito. Sim. Ou seja, eu estou na carne. E isso é ruim. Não. Eu vou te falar uma coisa. Tinha gente nessa edição do BBB, lá na casa, participante, que me mandava mensagem o dia inteiro dizendo assim, pastor, ora por mim, porque eu tô aqui dentro, mas eu não tô aguentando a pressão aqui. Isso aqui é muito ruim, cara. A gente tem que fingir ser alguém que a gente não é. E se a gente expressar algumas opiniões aqui, a gente é retirado da casa. Então, os paredões, eles já eram assim, meio que bolados em cima de alguém falou alguma coisa, tira essa pessoa fora. E a pessoa participando e me mandando mensagem pedindo oração, desesperada. Né? Agora, você falou uma coisa assim, há 1 ano e 3 meses atrás, o Espírito Santo falou comigo assim, eu quero que você coloque vídeos diários no YouTube. Eu falei, Jesus, minha vida é doida. Eu não aguento conversar comigo. Para eu ter meu tempo de oração com o Senhor, tá difícil. Eu vou gravar vídeo diário pro YouTube. Aí, eu comecei, foi dia 6 de janeiro do ano passado. Tem 1 ano e 4 meses agora. Eu nunca faltei nem um dia. Então, eu gravo mensagem de 5 minutos, 7 minutos e posto lá. Né? Agora, se você me perguntar assim, você é um youtuber? Não. Não. Eu não sou youtuber. Boa, eu só uso ele como uma ferramenta. Né? Não sou contra quem é youtuber, mas camiseta. Eu não sou fazedor de camisa. Eu sou um pastor. Mas se vender uma camisa, ajudar a cumprir o propósito. Se fazer um canal do YouTube, ajudar a cumprir o propósito. Se fazer culto na praça, ajudar a cumprir. A gente não pode sacralizar o meio. Mas o fim tem que ser vidas salvas. Não importa se é pelo esporte, se é pelo skate, não importa se é só na rua, som. Não importa. Vamos entrar em tudo. As pessoas querem colocar a embalagem como sagrada. A embalagem não tem que ser sagrada. O conteúdo é que tem que ser. Né? Uau, live, por exemplo, não é. Se você for olhar, não é. Tá levando muita gente a pecar. Tem um monte de live que está ensinando o povo a fazer um monte de coisa errada. Mas é possível pegar uma live, fazer uma live, e no final a pessoa falar assim, mudou minha vida, acabou, eu sou outro cara, vou seguir Jesus. Agora eu te pergunto, a live é santa? Não. Não. Mas o conteúdo da live é santo. Pode ser santo. santo. Pode ser santo. Fala um pouquinho pra gente como é que as pessoas podem se envolver, principalmente quem é de Brasília e também quem é de outros lugares do Brasil, para se envolver com o ministério, com o Céu na Terra, com os ajuntamentos que você faz, para ser treinado, para ser um desses que vai para boate, vai para rave, vai para carnaval. Deixa alguns contatos aí. Fala pro pessoal. Fechou. Nós temos a nossa escola de evangelismo, que é a Escola 244. Nessa escola, nós treinamos e enviamos pessoas para evangelizar e pregar o evangelho. Então, nós vamos fazer a 4ª edição. A gente está acompanhando aí o que está acontecendo no Brasil para ver se vai ter em julho. Se tiver, vai ser mais fechado, com menos pessoas, numa chácara grande. Mas se não tiver, vai ter em janeiro, que já é certo. Então, a gente treina e envia para as nações. É uma escola que a gente treina as pessoas para pregar o evangelho. Nas escolas, faculdades, nas nações. É uma escola transcultural, então a gente ensina como o cara deve se portar pregando o evangelho nas ruas da Europa, nas ruas do mundo oriental. Então, a gente tem professores que têm contato com esses mundos e esses contextos diferentes para estar ensinando. E a gente ensina o cara a pregar o evangelho nas boates, nos bares, nos raves, como é que funciona, porque não é a mesma forma de pregação. Nós pregamos na boate de uma forma, na rua de outra, no hospital de outra. Tem a Escola 244. E aqui, para a galera de Brasília, como nós estamos em quarentena, a nossa ação está limitada. Então, hoje nós estamos evangelizando, a gente está passando para o cara evangelizar nos prédios, em suas casas, passando para eles evangelizarem no mundo virtual, nos jogos. Então, aqui em Brasília, a gente não está saindo nas ruas para evangelizar. Deve voltar em junho. Então, terça-feira agora, a gente vai fazer como se fosse uma carreata aqui em Águas Claras, pregando, porque
Águas Claras. Então, a gente vai fazer. Então, para a galera acompanhar, é só acompanhar lá as redes sociais, @escola2414 e Céu na Terra Movement, porque aí lá a gente vai estar soltando as informações para a galera que quer participar. Glória a Deus, João. Eu queria que você deixasse uma palavra final para a galera e orasse. Porque é o seguinte, Tá. veja bem, eu tenho o dobro da sua idade. As pessoas esperam que um cara mais velho, casado, com filho, já tenha acertado a vida dele, vamos dizer assim, com Deus. Mas quando a galera olha para um cara de 21 anos, um cara bonito, um cara novo, e você já está liderando um movimento para Jesus, isso gera uma interrogação muito maior do que um cara mais velho. As pessoas pensam assim, não, esse cara aí já está virando tizão mesmo, ele tem que ficar quieto na dele mesmo e servir a Jesus, porque tá virando grupo de risco, tá caminhando para a morte. Mas a sua presença é um troféu para Deus. Porque quando Deus levanta um jovem e fala assim, olha o que eu posso fazer, olha o que eu posso fazer com alguém que se dispõe. Então, eu sei, João, que você não é diferente de outros jovens. Mas você abriu tanto o seu coração para o Espírito Santo que direto eu abro o feed lá, eu vejo você orando por pessoas cegas, paralíticas, nas praças, as pessoas sendo curadas, transformadas. Deus te deu um negócio diferente, especial. É muito bonito você reconhecer aí que gente fazia antes de você, mas com você e com outros, a coisa está tomando um nível que nunca aconteceu antes. E eu acredito que os estádios de futebol do Brasil, igual a gente viu no Descende, e as praças e as ruas do Brasil vão ser invadidas por um exército de loucos por Jesus e nós vamos transformar essa nação. Mas eu queria que você deixasse uma palavra aí para quem está nos assistindo e orasse por nós. Tá, a palavra que eu dou é em cima de Neemias capítulo 1, que Neemias ele está servindo ali o copeiro, ele está sendo copeiro do rei Artaxerxes e ele está sem notícias do seu povo. De repente chega Anani, que é um dos seus irmãos, eles começam a conversar e Neemias pergunta para Anani, Anani, qual é a situação do meu povo, do nosso povo? Anani diz, cara, a situação não é boa, os muros e as portas de Jerusalém foram queimadas e destruídas. A Bíblia diz que Neemias ele cai de joelhos e ele começa a chorar. E ele fica noite e dia chorando, orando, jejuando e intercedendo pelo seu povo. Já em Neemias capítulo 2, Neemias se encontra com o rei Artaxerxes, o rei libera ele e ele volta para Jerusalém. No capítulo 3 em diante, Neemias reconstrói toda a cidade de Jerusalém. Se nós pegarmos o livro de Neemias, nós vamos identificar que o homem que chorou, o homem que lamentou, o homem que sentiu a dor da destruição de Jerusalém, foi o mesmo homem que reconstruiu a cidade de Jerusalém. Então, a mensagem que eu queria passar para todos que estão assistindo essa live é: só reconstrói os muros de uma nação quem chora a derrubada delas. Então, é tempo de nós entrarmos em nossos quartos de oração, em nossos aposentos de oração e intercessão, e orarmos e intercedermos, não somente pela nossa família, não somente pelo Brasil, mas pelas nações da terra. Eu creio, Lucinho, que é nesse tempo que os olhos de Deus estão sobre a nação e Deus está observando quem está se perdendo com os deleites do mundo. E aí entra aquilo que você falou e eu concordo, BBB, Netflix, aqueles que estão se tornando amigos dos deleites do mundo. Paulo fala isso em Timóteo, e aqueles que estão amigos de Deus em oração, em intercessão pelas nações. Então, Deus está chamando agora a igreja, eu creio, essa palavra que eu queria deixar. Deus está chamando a igreja para se tornar coparticipante das dores de Deus, para que depois que essa pandemia acabar, Deus envie para as nações. E essas pessoas que serão enviadas serão pessoas que, nesse momento de quarentena, em suas casas, oraram, intercederam pelo mundo e pelas nações da terra. Então é isso. Amém. Amém. Vamos orar? Ora por nós, por favor. Tá, vou orar. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Lucinho. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor usou a vida dele, meu Pai, para que lá em fevereiro de 2015 eu tivesse um encontro com o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor levantou o Lucinho para abençoar a minha geração. Pai, eu oro para que o Senhor continue abençoando ele, que o Senhor dê saúde, Pai. Eu oro para que a minha geração venha reconhecer aquilo que ele carrega e venha ouvir aquilo que ele tem para ensinar, porque são muitas coisas. Pai, eu oro no nome de Jesus para que o Senhor venha sobre todos aqueles que estão em casa agora
Eu oro para que eles sejam visitados pelo seu poder. Eu oro no nome de Jesus, meu Pai, para que o Senhor levante intercessores, reconstrutores de nações. Pai, que o Senhor levante homens e mulheres agora. Homens e mulheres que vão sentir as dores de parto, meu Pai, por almas, assim como Paulo sentia em Gálatas 4:19. Eu oro, meu Pai, também, declarando e ministrando cura sobre aqueles que estão com problemas respiratórios, como bronquite, como asma, pneumonia, e aqueles que estão com coronavírus. Eu oro para que eles sejam visitados com cura, no nome de Jesus. E aqueles que estão também nos hospitais, que eles sejam curados, no nome de Jesus. Eu oro, Pai, por uma temporada de encontros gloriosos com a sua presença nos lares e nos quartos, no nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Amém, João. Olha, eu quero te dizer que eu te amo muito. Você é uma daquelas pessoas que, quando eu olho, eu lembro daquele verso de 3 João que fala assim: eu não tenho maior alegria do que ver que os meus filhos estão andando na verdade. Então, você é um cara que está andando na verdade e que está virando pai de multidões. Daqui a pouco você vai ser avô, bisavô, e você vai assim, gerar filho de filho de filho, e já está acontecendo. E se você com 21 anos está onde está, o que será? Essa foi a pergunta que fizeram de João Batista, né, quando ele nasceu. O que será desse menino? E se tornou aí o maior profeta. Então, eu desejo que você, assim, literalmente atinja todas as nações e continue dando orgulho para Deus, para o reino dele. Quero convidar o pessoal que puder a se inscrever lá no canal para ver esses vídeos diários que eu coloco. PR Lucinho. E também a nossa loja virtual está com... A gente sustenta 3 missionários, um em Angola, um no Nepal e o outro no Oriente Médio. E a gente sustenta eles com a venda do nosso material lá da loja, que está com frete grátis para todo o Brasil. Quem quiser pode acessar lá a loja do Lucinho. Muita coisa bacana, camisa, bíblia, livro, para o pessoal. Perfeito. Então, repete de novo lá a sua rede social da escola lá. É Escola 2414 e Céu na Terra Movement. E, Lucinho, eu estou lançando um livro... 99 não é 100, e o link para quem quiser baixar o capítulo em introdução, que é gratuito, está lá no meu Instagram. E nesse livro eu falo sobre evangelismo e pregação 99 não é 100? É. O nome é 99, que bacana o nome. Oh, já fiquei doido aqui querendo ver. É da parábola. Aqui, você sabe que você é um evangelista e eu sou um evangelista também. Então... É os dois. Coração conecta demais. Você vai vir aqui em Brasília, hein? Cara, eu já tentei te trazer alguma, mas nunca bateu. A gente nunca bateu a data, mas eu vou e eu quero estar aí na praça. Aí vai ser só choradeira. Não sei nem se eu vou conseguir falar nada. Vai ser uma loucura. Tamo junto, viu? Aqui, salva a live e depois me envia ela, que eu quero pôr ela no meu canal para o pessoal ver depois. Fechou. Aqui, demorou. Dá um beijo. Vamos tirar aí uma selfie. Vou mandar para eles. Vamos fazer uma selfie, dá uma clicada. Vamos, vai. Aí, ó. Top. Foi. Tamo junto. Maravilha. Ó, te amo, viu, Beijo pra galera também. Manda abraço pra Mimi e pra... O Davi. Esqueci o nome. Pra Paty. O Davi pra Paty pro Davi. Isso. Pros 3. Fechou? Tamo junto. Beijo. É nóis. É nóis.